nossa mensagem de hoje é a mensagem número 26, Açoitando o Ar. Baseado numa passagem da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26, onde ele diz: E por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. E Emmanuel vai comentar aqui a respeito. Definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto: Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do Mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis, que nunca realizam. Comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta o concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Mas, visitados pela crise que afere cada espírito os valores que acumulou em si próprio diante da vida eterna, vacilam desencantados nas sombras da incerteza e, quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que em verdade estiveram na carne combatendo improficuamente, como quem passa na terra açoitando o ar. Essa mensagem, ela nos traz um tema muito, assim, que é fundamental no caminho espiritual, que é a qualidade da nossa motivação para praticar os ensinamentos. Porque vocês vejam aqui, que Emmanuel fala sobre pessoas que exigem a regeneração plena dos outros sem cogitar do reajustamento de si mesmos. O que significa isso? Para que a gente traga benefício aos outros, a gente tem que primeiro purificar as nossas imperfeições. Não tem como nós darmos ou oferecermos o que nós não temos. Então, se nós não temos uma mente lúcida, como que nós vamos oferecer aos outros a lucidez? Se nós não temos um coração compassivo, como que nós vamos oferecer aos outros a compaixão? E aqui ele vai então chamando a atenção para o fato de que, vocês vejam, ele está falando aqui de quê? Ele está falando de pessoas que se propõem praticar os ensinamentos evangélicos, né? Mas que, no entanto, o fazem de uma maneira muito superficial. Porque qual é a maneira eficaz, efetiva de praticar os ensinamentos? É na nossa própria realidade cotidiana. Ele cita aqui vários exemplos, né? Ele diz: não adianta a gente estar proclamando a sublimidade do Evangelho e não saber lidar com nossos familiares, com aqueles que convivem conosco na mesma casa. Não adianta a gente se dizer seguidor de Jesus e não conseguir construir um ambiente harmônico no nosso setor de trabalho, né? Não adianta a gente admirar os ensinamentos de perdão, tolerância, misericórdia, se no trânsito, quando acontece alguma coisa, a gente perde o controle, xinga, agride e tenta de alguma forma revidar algo que a gente acha que fizeram de errado conosco ali na via, né? Então, a mensagem, ela fala exatamente disso. Em que nível está
a nossa motivação para praticar, né? Nos ensinamentos que a gente tem assistido do Lama Santen, ele fala muito sobre isso, a motivação correta. E ele diz que a motivação correta, ela constitui exatamente o alicerce da prática espiritual. Sem uma motivação correta, o que a gente quer dizer com motivação correta? Uma motivação de fato para a autotransformação. A pessoa realmente está disposta a seguir um caminho onde ela vai renunciar a velhos hábitos e vai substituir a confusão e a ignorância pela sabedoria. Né? Mas é como nós dissemos aqui agora há pouco, substituir a confusão e a ignorância pela sabedoria na vida cotidiana, no dia a dia. Aceitar esse desafio, né? Comprar, vamos dizer assim, esse bom combate, como disse Paulo, que é até o autor aqui da passagem na qual Emmanuel se baseia, né? Ou seja, comprar o bom combate com o quê? Ou com quem? Conosco mesmo, né? Com as nossas próprias obscuridades mentais, com as nossas próprias imperfeições. Então, é o combate nesse sentido. Jesus, quando ele diz, numa passagem do Evangelho, não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Essa espada a que ele está se referindo é exatamente essa atitude nossa de firmeza, de firmeza nesse combate às nossas imperfeições, né? Ou seja, a gente vai agir porque às vezes essas falas, quando são tomadas literalmente, elas levam as pessoas até a cometer atos de violência, né? Então, na Idade Média, nós tivemos a igreja praticando aqueles atos da Inquisição, muitas vezes baseado nessa fala, né? Vim trazer a espada, ou seja, então a gente tem que implantar a fé do jeito como a gente acha que ela deve ser. Não é isso. A espada é, sobretudo, a espada da sabedoria, né? Da lucidez que se volta para dentro de nós mesmos, para ver o que ali dentro não está funcionando bem, o que aqui dentro está precisando ser reformado, conforme diz a doutrina espírita, né? Reforma íntima, né? Para que a gente possa seguir avançando no caminho espiritual de uma maneira cada vez mais efetiva, mais rápida, mais ampla e mais profunda. Então, o tema, né, o título da mensagem, Açoitando o Ar, se refere exatamente a esse tipo de motivação que o Lama Santen vai chamar de motivação torta, né? A gente poderia também, traduzindo essas palavras, dizer que ela é uma motivação superficial, né? Ou seja, superficial por quê? Porque ela só fica ali na superfície, ela não se aprofunda, ela não entra nos verdadeiros temas, nas verdadeiras mudanças que nós precisamos fazer em nós mesmos antes de tudo. Porque não há como contribuir e trabalhar na seara de Jesus se não for começando por aí, começando por fazer esse alicerce, o alicerce interno, né? Como a gente disse no começo, não tem como a gente dar o que a gente não tem. Então a gente precisa estar muito atento a esse cultivo da prática espiritual no dia a dia, né? Usando inclusive os nossos erros, os nossos impulsos, os nossos destemperos, para nesses momentos em que a gente se desviar do caminho, a gente observar isso e perceber nisso também uma oportunidade de a gente estar contemplando aspectos que nós precisamos mudar. Ou seja, não se trata de cultivar culpa, nem, meu Deus, puxa vida, eu estou tentando praticar o Evangelho agora, olha o que eu fiz. Não, é aquele sentido de arrependimento no sentido de mudança de rota. Eu falo, não, opa, me desviei de novo no rumo errado. Não é esse o rumo que eu quero para a minha vida. E aí, naquele próprio momento, aproveito o erro para fazer as autocorreções necessárias.